Boa noite aos assinantes da TCM Mossoró, aos empresários ligados à CDL, à CIN, ao Sindicato do Comércio Varejista, ao Sindicato da Construção Civil, à CIESAL, aos sindicatos boageiros, tanto a classe trabalhadora como aos empresários em geral. Estamos no Radar Econômico do dia 24 de agosto de 2023. Esse dia 24 nos leva a 1954, com o suicídio do então presidente da República, Getúlio Dornelles Vargas, no Palácio do Catete, quando o governo federal ainda era no Rio de Janeiro. Santo do dia é São Bartolomeu, apóstolo. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi um dos primeiros apóstolos de Jesus, nascido em Canaã, na Galileia. Ele era filho de um agricultor chamado Tomai e tinha como melhor amigo Felipe. Inicialmente cético, Bartolomeu se tornou um dos apóstolos mais ativos após a conversão. Jesus o descreveu como um verdadeiro israelita no qual não há fingimento. Livro de Jó 1:47. Bartolomeu teve o privilégio de acompanhar Jesus durante toda a sua missão na terra, testemunhando milagres e ensinamentos em geral. Ele também viu a ressurreição de Cristo e sua ascensão ao céu. Posteriormente, a tradição relata que ele pregou o evangelho na Armênia. As notícias de economia da semana. A partir de ontem, dia 23 de agosto, teve início em Mossoró a Feira Internacional da Fruticultura Tropical Irrigada, realizada pelo Comitê Executivo da Fruticultura do Rio Grande do Norte, a COEX, Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, SEBRAE, RN, e a Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA. Começando na quarta-feira, ontem, a Feira Internacional da Fruticultura Tropical ocorre na Estação das Artes Eliseu Ventania, no centro da cidade. A programação vai até sexta-feira, dia 25, com palestras de seminário, mesa redonda, visitas técnicas, exposições, negócios. A movimentação ao público será das 18 às 23 horas. Presença na abertura da governadora do estado, Fátima Bezerra, do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, e de muitas outras autoridades. É a maior feira da fruticultura irrigada da América Latina e na sua 21ª edição, tornando-se um marco já na referência dos eventos de Mossoró. Muita gente de fora chegando para essa celebração. As contas de luz, a Anael propõe uma redução de até 36,9% nos valores das bandeiras tarifárias. Segundo a área técnica da Anael, o corte é possível por causa da maior oferta de energia hidrelétrica e o fim dos contratos de usina negociada no leilão emergencial durante a crise energética. A área técnica da Agência Nacional de Energia Elétrica, Anael, propôs uma redução de até 36,9% dos valores das bandeiras tarifárias, taxa adicional cobrada da conta da luz, se depender das condições de geração de energia no país. A recomendação está na nota técnica que embasou o voto a ser apresentado pelo relator do processo, diretor Fernando Mesmo. Nessa terça-feira, dia 22, quando a agência irá analisar a abertura de consulta pública sobre o tema. Segundo apurou o Broadcast Energia, o diretor irá seguir a proposta. Pela nota técnica, todos os patamares passariam por ajustes. Para a bandeira amarela, a proposta prevê uma redução de 36,9% na bandeira amarela, passando de R$ 2,98 para R$ 1,88 a cada 100 kW consumidos. Já a bandeira vermelha, passaria de R$ 6,50 para R$ 4,46, numa redução de 31,3%. E a bandeira vermelha 2, de R$ 9,79 para R$ 7,87, uma diferença de 19,6%. Os percentuais podem ser alterados após análise das contribuições encaminhadas à Anael durante a consulta pública. Portanto, uma notícia que vai aliviar o bolso daqueles que consomem mais. O Supremo Tribunal Federal derrubou a previsão de reforma e abre caminho para que o Tribunal Superior do Trabalho edite súmulas, decisões e considerou inconstitucional a exigência de quórum qualificado de 2/3 dos julgadores para aprovação de orientações. Tribunal Superior do Trabalho, TST,
pode agora voltar a editar súmulas e orientações jurisprudenciais. Com o placar apertado de 6 votos a 5, o Supremo derrubou o dispositivo da reforma trabalhista que exigia quórum qualificado de 2/3 dos julgadores para aprovação ou revisão desses textos e que dificultariam a consolidação dos entendimentos na Justiça do Trabalho. No Supremo Tribunal Federal, os principais pilares da lei da reforma trabalhista, lei número 13.467 de 2017, já passaram pelas mãos dos ministros e foram validados. Falta agora encerrarem a discussão sobre o contrato de trabalho intermitente. É a modalidade que, pela legislação, só pode ser adotado para serviços esporádicos, com alternância entre períodos de prestação de serviço e da inatividade. Em 2022, os ministros decidiram contra a chamada ultratividade, que mantinha em vigor cláusulas coletivas até uma negociação também e pretendiam que deveria predominar a negociação sobre a legislação e que demissões coletivas devem ser negociadas com sindicatos, mas podem ocorrer se não houver acordo. Em maio deste ano, o Supremo também reconheceu a validade do tabelamento dos valores de danos morais trabalhistas trazido pela reforma, mas entendeu que os critérios de qualificação da reparação previstas na CLT devem servir apenas de orientação para os julgadores. E em junho admitiu a possibilidade de acordo individual para jornada de até 12 horas, por 36 horas de descanso. Apenas 3 dispositivos foram derrubados, o que tratava de pagamento de honorários de sucumbência pelos beneficiários da Justiça, o que pretendia que o trabalho de gestantes e factoristas em áreas insalubres, além do quórum qualificado para súmulas anunciadas trabalhistas. Portanto, caberá ao Tribunal Superior do Trabalho decidir tais questões. E a inconstitucionalidade dos parágrafos que foram suprimidos estão estabelecidos pela mais alta Corte de Justiça do país. O arcabouço fiscal é vitória de Haddad, do governo federal, e o desafio agora é tirar as contas do vermelho. Os deputados concluíram na noite da última terça-feira, dia 22, a votação de uma regra de gasto do país. O arcabouço fiscal, chamou-se amplamente, irá substituir o teto de gastos. Para a nova regra valer, só falta agora a sanção do presidente da República. A aprovação é uma vitória do governo Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com situação central. Ele que esteve à frente das negociações com o Congresso Nacional, articulando com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e também com o presidente do Senado da República. Na Câmara, foram 379 votos na última terça-feira favoráveis e 64 contrários. E o tempo do governo de poder enviar o orçamento para 2024 já sob as novas regras. Entenda aqui a regra que substitui teto de gastos e sua importância. Mas a festa não foi completa. O acordo fechado para votação na Câmara não atendeu à principal demanda do governo de aprovar um trecho inserido no Senado que possibilitaria ao governo ter despesas condicionadas ao resultado da inflação. Os deputados rejeitaram essa mudança feita no Senado e agora o governo terá que contar novamente com a base na Câmara para aprovar na prévia do orçamento de 2024, que é o plano de diretriz orçamentária, a permissão para prever despesas condicionadas ao orçamento do ano que vem. Mesmo assim, além disso, a aprovação do arcabouço fiscal vem o mais difícil para o governo. O texto aprovado prevê tirar das contas do país do vermelho o déficit primário em zero para 2024. Segundo especialistas e analistas autorizados no assunto, com quem eu tive acesso em várias camadas, Fundação Getúlio Vargas, IBGE, empresa que mede rating no campo privado, as contas públicas ainda faltam muito para ser feito no sentido de cercar e fazer com que no ano 2024 não tenhamos um déficit de até 100 bilhões de reais, com medidas que poderão colocar mais dinheiro nos caixas do governo. Há várias medidas em estudo, mas a aprovação delas é sempre colocada em dúvida por operadores do mercado, que estão ansiosos, aguardando que o arcabouço fiscal e a nossa estabilidade
de orçamento para 2024 esteja concreta até o final do período do Congresso Nacional, que funciona até novembro deste ano. Façamos com que possamos entrar o ano de 2024 com a realidade e a estabilidade nas regras postas, quer para os investidores nacionais, quer para o próprio governo, para o parlamento, para a justiça, o poder judiciário e principalmente para os investidores estrangeiros da Ásia, da África, da Europa, da Oceania, da América do Norte, ávidos em investir no Brasil, um país de 1000 possibilidades no agronegócio, no minério de ferro, na indústria, na energia eólica, na energia solar, na energia renováveis e no próprio petróleo, que nós produzimos já a quase 4 milhões de barris por dia, mas que as regras para a definição desses impostos e dessa consolidação de orçamento, receita e despesa do governo, essa regra esteja assentada até o final deste ano. O presidente da Petrobras cobra fiscalização dos custos com os postos de gasolina e gasolina acima de R$100. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, que foi senador pelo Rio Grande do Norte, cobrou ontem, dia 23, a fiscalização dos postos de abastecimentos que estão cobrando o valor acima de R$100 no litro da gasolina, após o reajuste anunciado pela estatal no combustível. O que aconteceu? Prats comentou uma notícia de que o preço da gasolina já passa de R$100 no Rio de Janeiro e apontou que o valor é acima do estimado pela Petrobras. Com o reajuste do valor do combustível, a nova média passou de R$ 5,43 para R$ 5,73. Abre aspas para Prats. E jamais passar de R$100, fecha aspas. No Brasil, em alguns estados, a nível nacional, postos de gasolina, desavisadamente e desautorizadamente, estão cobrando mais de R$100 por um litro de gasolina. E a Petrobras vai encetar com a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, uma campanha tentando desmobilizar preços abusivos no consumo e no pagamento da gasolina. Em alguns estabelecimentos, ultrapassou o litro de gasolina de R$100. E tem que proteger o consumidor, destacou Jean Paul Prats. Como uma notícia principal, essa providência da Petrobras. 123 milhas. Entenda o que aconteceu com a agência de viagem e como isso afeta o consumidor. A agência suspendeu pacotes com datas flexíveis e a emissão de passagens promocionais, oferecendo reembolso em vouchers para uso na própria empresa. A agência de viagem 123 milhas surpreendeu milhares de brasileiros clientes ao anunciar na última sexta-feira, dia 18, a suspensão dos pacotes com datas flexíveis e a emissão de passagens promocionais que faziam parte da linha Promo. Era uma promoção que tinha previsão de embarque entre setembro e dezembro deste ano. Segundo a empresa, a medida foi tomada devido à persistência das circunstâncias do mercado adversas. Passagens já emitidas que possuíam localizador e, inclusive, o e-ticket estão mantidas. A suspensão dos pacotes causou revolta aos clientes e levou a 123 milhas a ser notificada pelo Procon de São Paulo e a se tornar alvo da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, das pirâmides financeiras, segundo o deputado federal Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro. Os Ministérios da Justiça e do Turismo também investigam a empresa. Entendem que houve um derrame unilateral de contrato, o que viola esse tipo de contrato, e que o ressarcimento para aquele que deveria viajar, para o comprador das passagens, deve ser feito em moeda corrente corrigida pela inflação e nunca através de vouchers dentro da própria 123 milhas. E esse assunto está rendendo em todo o Brasil, já que milhares de brasileiros tinham passagens compradas até o momento pela 123 milhas, que está oferecendo aos clientes afetados sua suspensão somente à opção de reembolso por voucher, o que não é regulamentar. É um assunto que intriga e que faz com que haja descrença por parte dos brasileiros que queriam viajar ao exterior ou mesmo dentro do Brasil em passagens promocionais promovidas pela 123. São Paulo amplia sua liderança no ranking de competitividade. A posição de cada estado, poucos avanços. No Norte e Nordeste, mantém regiões entre os menos competitivos do país.
A lista, que considera 99 indicadores, chega à 12ª edição. A edição de 2023 do ranking de competitividade dos estados, criado há 12 anos e que foi divulgado nesta quarta-feira, dia 23, mostrou uma repetição do momento de desigualdade dos seus territórios, com dois grandes Brasis. Estados do Sul e Sudeste e Centro-Oeste se mantêm no topo da lista e os do Norte e Nordeste seguem abaixo. Além dos mais atrasados, as duas regiões são as mais afetadas pelo aumento da pobreza acentuado pela pandemia. Em 5 de suas unidades federativas, 10% das famílias vivem abaixo da linha de pobreza. Em 2016, não havia nenhuma condição nessa condição. Do lado positivo, os estados, em geral, avançaram em responsabilidade fiscal. A classificação no ranking considera ponto de distribuição entre 99 indicadores relacionados à infraestrutura, sustentabilidade social, ambiental, segurança pública, educação, solidez fiscal, eficiência administrativa e saúde pública, com capital humano, potencial para o mercado e inovação. Embora haja avanço entre algumas unidades federativas, o Rio Grande do Norte foi um dos estados que perdeu posição nesse ranking, passando agora para ser o 24º lugar no ranking dos estados brasileiros, ficando atrás apenas de Roraima, Amapá e do Acre. O grupo do Maranhão, que subiu 5 posições da 26ª em 2022 para a 21ª deste ano, é classificado o estado do Maranhão como uma exceção pelas suas riquezas naturais. Portanto, esse ranking está à disposição com São Paulo, Santa Catarina, Distrito Federal e o Paraná liderando o crescimento da competitividade nacional. Boa noite e até quinta-feira, às 20h15, com o novo Radar Econômico. O meu abraço aos telespectadores da TCM.